Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Reboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza do que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me des metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe um jumento e ele montou, e foi após o homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que viesse de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar em que te dissera: não comerás pão, e nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais.
Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, baldou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo-o, o profeta que o fizera voltar do caminho disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. Então disse a seus filhos: albardar-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e o enterrar. Eu fiz a leitura aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 12, a partir do versículo 25, eu fiz a sequência de leitura até o capítulo 13, o versículo 29. Aqui nós temos três coisas importantes para meditarmos. A primeira é a respeito da idolatria. A segunda coisa para meditarmos é a respeito de profetas. E a terceira coisa é sobre a mentira. Observe o versículo 28 do capítulo 12. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro. E disse ao povo: basta de subires a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Que grande ofensa a Deus substituí-lo por 2 bezerros de ouro feitos por mãos humanas. Quando Deus deu os 10 mandamentos, ele condenou expressamente que ídolos fossem feitos, adorados ou cultuados. E no versículo 30 diz: e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. No reino da luz, só Deus pode ser adorado. Qualquer outro tipo de adoração pertence ao reino das trevas. Cuidado, Deus não aceita a adoração prestada a Ele e também a outros ídolos. Muitos cristãos, às vezes, têm até em suas casas pequenas estátuas, objetos de sorte, consultam horóscopos, mexem com loterias, tem algumas pedras e tantas outras coisas para tentar completar a sua fé. Mas isso é errado. Na verdade, estas coisas só faz a pessoa pecar. São coisas que Deus abomina, são abominações ao Senhor. Deus repudia estas coisas. Os nossos corações têm que ser dedicados ao Senhor, ao Deus vivo, único e verdadeiro. Somente a Ele. Se existe qualquer coisa em sua casa que te induza a pecar, desviando você da verdadeira adoração de Deus, do reino da luz, livre-se dela. Não perca o grande amor de Deus. Busque o Senhor e tem que fazer entrega completa a Ele. Faça a sua entrega completa ao Senhor. A Bíblia fala sobre a idolatria de Jeroboão. E ela continua falando sobre a idolatria de outros homens. Então a questão é: obedecer ou não obedecer? O reino de Israel, para você entender, estava dividido em norte e sul. O reino do norte ele era comandado por Jeroboão. Ele era um rei idólatra. E diante disso, Deus enviou-lhe uma mensagem através de um profeta, cujo nome não é mencionado na Bíblia. O profeta anônimo, ele deveria obedecer ao mandamento que Deus lhe havia dado. Isso incluía levar a mensagem de condenação a Jeroboão. E de forma nenhuma ele deveria comer, beber ou hospedar-se
ali onde ele era rei, onde ele reinava. E o profeta também deveria também retornar imediatamente para casa, sem parar, por um caminho diferente do utilizado na ida. O profeta estava cumprindo tudo corretamente. Levou a mensagem a Jeroboão, recusou qualquer convite de comer ou hospedar-se no reino, e agora ele estava voltando para casa por um caminho diferente. E neste momento, porém, Satanás estava armando uma cilada para ele. Quantas vezes nós estamos no caminho da obediência a Deus, nós estamos obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, nós somos contra a idolatria, contra o paganismo, o nosso único propósito é servir o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós estamos no caminho da obediência e Satanás vem armando ciladas? Os profetas velhos da atualidade estão por aí, falsos profetas. O Senhor Jesus falou bem claro em Mateus capítulo 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eis que surgirão falsos cristos, capítulo 23 de São Mateus fala isso. Falsos cristos enganarão a muitos falsos profetas têm se levantado. E Satanás aqui está armando uma cilada para o homem de Deus. Um antigo profeta encontrou-se com ele e mentiu, dizendo que Deus o havia mandado para oferecer-lhe comida e hospedagem na sua casa. O profeta anônimo que estava retornando para casa ficou confuso e falhou. Ele não percebeu a astúcia de Satanás e então ele aceitou comer na casa do velho profeta, mentiroso, usado pelo diabo. A palavra de Deus nos adverte através do apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Gálatas, que tem que se recusar uma outra mensagem, mesmo que um anjo do céu desça e traga um outro evangelho que não seja de Cristo, seja anátema, nós não podemos aceitar mais uma revelação. Tudo que Deus tinha que nos revelar já está aqui na palavra, não existe novas revelações. E o profeta, o homem de Deus, foi enganado pelo profeta velho. E na casa dele, do velho profeta, do profeta velho, ele ouviu a sentença de morte. A palavra foi esta: o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Cumprir as ordens de Deus pela metade pode nos custar a vida. Não adianta fazermos tudo que agrada a Deus, mas em secreto, sermos infiéis para com Deus, infiéis para com a nossa esposa, com o nosso patrão. Deus ele não se agrada de um trabalho feito pela metade. Ser negligente na obediência a Deus leva à ruína. Deus ordena que não abandonemos a nossa congregação. Hebreus capítulo 10, verso 25. Mas muitas vezes não vamos à igreja apenas quando bem nos parece, quando é conveniente. A Bíblia ordena que entreguemos o dízimo, mas quantas vezes entregamos apenas o que nos convém? Deus nos diz para orarmos sempre e nunca desanimarmos ou desfalecermos, mas muitas vezes nós não estamos apenas orando em algum momento de dificuldade que estamos passando. Deus quer que vivamos em santidade, mas muitas das vezes nós estamos pecando, saindo dos padrões estabelecidos por Deus. Deus requer obediência plena. Ele quer que tenhamos disposição para cumprir as suas ordens com amor. Nós não podemos ser obedientes pela metade. Deus quer que sejamos íntegros,
puros, servindo a Ele de todo o nosso coração. Aqui nessa história, no capítulo 13, o profeta velho, ele é citado 3 vezes aqui no capítulo, o profeta velho por 3 vezes, o homem de Deus é citado 15 vezes. A obra aqui era feita pelo homem de Deus. O profeta velho surgiu em cena apenas para ser um instrumento do diabo, para chegar na frente do homem de Deus. O homem de Deus, ele foi vítima de uma mentira. É aqui que eu quero falar com vocês sobre a mentira. O homem de Deus foi vítima de uma mentira. Você já deve ter sido vítima de quantas vezes, de quantas mentiras? E a pessoa às vezes sofre porque não vigia. Marcos capítulo 13, verso 33. O Senhor Jesus adverte: olhai, vigiai e orai, para que você não seja vítima de mentiras, para que não sejamos vítimas de mentiras. O pai da mentira é o diabo, e ele usa pessoas que não vigiam para esparramar mentiras. E as vítimas de uma mentira, dependendo da mentira, o estrago na vida da pessoa é muito grande. A pessoa toma um grande prejuízo. Mas eu quero meditar com você aqui sobre por que é que as pessoas mentem. Você já parou para meditar? Qual é a razão que leva uma pessoa a mentir? Por que as pessoas contam mentiras? Primeiramente, os homens, as mulheres, os jovens que servem a Deus, em suas bocas não pode haver mentira. Em suas vidas não pode haver mentira. Nós somos da luz, nós somos da verdade. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O descaminho é o diabo. A mentira é o diabo, a morte é o diabo. Jesus é o oposto. Jesus é caminho, verdade e vida. Então, por que é que as pessoas mentem? E às vezes dizem: eu menti, foi só de brincadeira. Não, mentir não se deve nem de brincadeira mentir. A Bíblia fala bem claro em Apocalipse que ficarão de fora os mentirosos. Na lista dos que ficarão de fora, fala que os mentirosos ficarão de fora. Os que amam e praticam a mentira são mentirosos. Ainda tem aqueles que amam e praticam a mentira. E ainda colocam Deus no meio das suas mentiras, para tentar autenticar, dizer que é autêntica, que não é mentira. Nas suas mentiras colocam o nome de Deus, ainda usam o nome de Deus em vão. Mas por que é que as pessoas mentem? Existe um custo, existe um preço a ser pago, dependendo da mentira. Mas veja, existem basicamente 3 motivos básicos que levam a pessoa a mentir. O primeiro motivo é o medo. O medo, a Bíblia fala bem claro, o apóstolo Paulo fala que o medo não é um sentimento. As pessoas ainda confundem, ainda hoje, confundem e dizem que o medo é um sentimento. Não, o medo não é um sentimento. Biblicamente falando, o medo é um espírito. E quem serve a Deus não pode ter este espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo, não, mas foi um espírito de fortaleza, de poder. Um espírito de ousadia, de coragem, de determinação. Veja, as pessoas mentem porque têm medo. Medo é um espírito. E dependendo da circunstância, dependendo da situação que aquela pessoa está vivendo, seu contexto de vida, a pessoa mente. Mente para conseguir um emprego, mente por muitos motivos, por várias razões as pessoas mentem.
Um homem certa vez mentiu. Ele estava sendo entrevistado para uma vaga na empresa, em um escritório, e lá na ficha, ainda não era naquele tempo o currículo, era a ficha, faziam assim uma ficha para solicitar o emprego, então a pessoa era entrevistada ali. Então na entrevista, o dono da empresa, o próprio dono da empresa foi entrevistar o homem e falou para ele: a sua ficha está muito boa, a sua solicitação de emprego aqui está muito bonita, está muito boa. Ele elogiou. Aí ele perguntou: mas aqui, onde diz religião, você colocou católico, você é católico? Ele falou: não, senhor, eu sou evangélico. Ele falou: por que você mentiu e disse que era católico, se você é evangélico? Ele ficou sem jeito e falou: eu menti, foi porque eu achei que aqui todo mundo é católico e eu seria aceito, que evangélicos não são bem aceitos em certos lugares. O homem disse: eu não posso te dar a vaga, eu gostei muito da sua ficha, eu gostei muito das suas qualificações, mas eu sou evangélico e eu preciso de alguém que eu possa confiar. Eu queria que fosse uma pessoa evangélica, eu vou dar a vaga para um evangélico, porque eu quero confiar nesta pessoa. E você, eu não posso te dar a vaga, porque você ainda nem trabalha na empresa e você já começou mentindo. Então ele mentiu porque ele queria a vaga. Tem pessoas que mentem por várias razões, mas a principal aqui, o destaque é do medo. É o espírito de medo que faz a pessoa mentir. As pessoas mentem por causa desse espírito de medo. As pessoas mentem também porque elas querem levar vantagem. Eu vou tirar vantagem, eu vou mentir. Existe um problema de abastecimento de mercadoria, existe um problema de alguma situação no comércio, então a pessoa esconde a mercadoria e vende mais caro, mente que não tem, que está pouquinha a mercadoria. Por vários motivos as pessoas mentem, para levar vantagem também. As pessoas mentem. É em todos os lugares, em todos os setores, todas as atividades profissionais, em tudo na vida, na família, no círculo social, em qualquer lugar, as pessoas mentem por causa desse espírito de medo, e mentem também porque elas querem levar vantagem. As pessoas querem se dar bem, elas querem levar vantagem. O capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, veja, ali aquele casal mentiu, não foi para os homens, eles quiseram mentir para o Espírito Santo. Satanás introduziu o primeiro pecado na igreja do Senhor, o pecado da hipocrisia. Ananias e Safira vendeu a propriedade por um preço, e eles combinaram uma mentira dizendo que seria por tanto, e levou ali aquela oferta para a igreja. Ananias morreu. Pedro disse para eles: Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. E ele caiu morto, ele morreu. Passou mais ou menos 3 horas. A esposa dele, Safira, não sabia o que tinha acontecido e novamente foi perguntada para ela. E ela confirmou a mentira, que tinha concordado com o marido. Ela estava viúva há 3 horas e não sabia. E ele disse: eis aí os jovens que foram sepultar o teu marido. E ela morreu também. A mentira, muitas das vezes, quer entrar na casa do Senhor, na igreja. Em muitos lugares, as pessoas querem levar vantagem. Em muitos lugares. Então, as pessoas mentem por 3 motivos. O primeiro é o medo, esse espírito maligno que atua na vida das pessoas. Mentem porque querem levar vantagens. E o terceiro motivo, as pessoas mentem para evitar a decepção. Acredite, as pessoas mentem para evitar a decepção. Isso é muito sério. É muito triste ver pessoas que vivem uma vida de ilusão, de faz de conta.
As pessoas vivem de aparência, elas não querem mostrar quem são realmente de verdade, porque elas não querem ser decepcionadas, elas querem ser bem aceitas, elas querem ser bem vistas. Mas voltando aqui um pouquinho, quero voltar um pouco aqui atrás, na história do profeta. O profeta velho enganou o homem de Deus, que veio um anjo e falou com ele. O profeta velho está aí hoje, e você deve tomar cuidado com ele. Se você é um homem de Deus, um jovem, uma mulher de Deus, tenha cuidado. As armadilhas de Satanás estão aí, estão espreitando inocentes, pessoas descuidadas, desatentas. Tenha cuidado, porque o espírito de medo pode querer vir sobre você. Pessoas por este espírito podem vir querer levar vantagem sobre você. E para você vencer, para você entender, discernir estes espíritos, você deve buscar a Deus. Busque mais a comunhão com Deus. Fica como alerta aqui. A história de Jeroboão continua. Continua a história de Jeroboão. Mas nós vamos ficar por aqui. Lá no segundo livro de Reis, no capítulo 23, do versículo 16, 17 e 18, fala sobre ele. Agora, fica um alerta. Tenha muito cuidado com esses profetas da atualidade. Pessoas que querem te trazer uma mensagem, uma palavra, dizendo que é de Deus. Tenha muito cuidado. A revelação verdadeira, a profecia verdadeira, tudo que Deus tinha para revelar já está aqui revelado. É a palavra de Deus, é a Bíblia. A palavra de Deus é a verdadeira profecia. Não creia a todo espírito, a toda palavra que te dizem. Tenha muito cuidado. Tenha pé atrás. Hoje está surgindo em nosso meio muitos falsos mestres. A igreja fica admirada porque são falsos pseudos mestres, pessoas que se intitulam mestres, doutores da palavra, conhecedores profundos da palavra, são enganadores. Tudo é questão de tempo. Nós precisamos ter cuidado. Tem muito ensino, tem muito ensinador que se dizem homem de Deus e não são. São enganadores, são falsos ensinadores, falsos mestres. Tenha muito cuidado. Aprenda a discernir quem é de Deus e quem não é. Aprenda a discernir aquilo que você está recebendo. Tenha muito cuidado. Eles vêm com uma conversa bonita, eles chegam até nós se apresentando como tal homem, uma pessoa muito importante. Tenha muito cuidado com esses falsos profetas, esses falsos mestres, falsos doutores. Tenha muito cuidado. Fica aqui esta palavra de advertência para você. Eu quero aproveitar esta oportunidade e te pedir, se você ainda não se inscreveu em meu canal aqui no YouTube, se inscreva, clique no sininho que vai aparecer e depois você compartilha com seus contatos, me ajude a levar a palavra de Deus para outros, para que outros não venham cair no engano, para que outros não venham a cair na conversa de falsos profetas, para que as pessoas aprendam a fugir da idolatria, para que as pessoas aprendam a obedecer ao Senhor, para que as pessoas aprendam a identificar o que é errado e o que é falso. Fica na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja presente sempre na tua vida, no teu lar, na tua família, tudo quanto é seu e lhe pertence, que Deus prospere sempre. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor. Até a próxima. Paz. Amém.